Queridos, hoje pela manhã nós começamos um pensamento acerca de caminhos da provisão. Você que não veio hoje, não pode perder os próximos domingos, porque nós estamos falando das viúvas e a provisão de Deus nos alcançando pelo caminho. São textos conhecidos, são textos já explorados, inclusive já pregados por você em algum momento, e isso tem feito uma bênção na sua vida e nas nossas vidas. Agora à noite você recebeu pelas redes sociais a proposta do mês de dezembro, que são caminhos para 2026. São algumas mensagens também de cunho esporádico, mas todas elas com intenção de fazer com que nós possamos pensar como será o ano de 2026. Deixa eu abrir um pouco do entendimento que está sobre o meu coração. Nós, a igreja brasileira, temos entrado, e antes de entrar no assunto, deixa eu só trazer uma outra colocação para você entender o que eu vou dizer. Eu não sou contra, não acredito que o que eu vou falar escandalize. Então, quando eu falar, você não interprete que eu sou contra o Natal, que eu sou contra o Ano Novo, que eu sou contra uma festa. Porque a gente precisa tomar muito cuidado. Porque tem gente que não comemora o Natal porque é uma festa pagã, mas faz casamento com vestido de noiva, que tem a mesma origem. A gente precisa filtrar algumas coisas no nosso coração. Então eu não estou contra. Pelo contrário, nós comemoramos o Natal, não tiramos das nossas crianças lá em casa, nunca tiramos dela esse brilho e explicamos pelo caminho aquilo que é, e elas vão aprendendo que o verdadeiro Natal é Jesus, mas que nesta época do ano, eu vou levar minha filha e meu filho na casa do avô. O avô quer dar um presente. Eu conheço gente, irmãos, que não recebe presente porque diz que é amaldiçoado. Então a gente precisa, às vezes, filtrar algumas coisas. Desfrutem dessas datas, por favor. Desfrutem desses momentos em família. É o tempo que famílias ficam, às vezes... minha tia mandou uma mensagem para mim hoje, lá em Caiuá. Alguém conhece onde é Caiuá aqui? Esse aí conhece, é da região, né? É para baixo de Presidente Prudente, 70 quilômetros. 30 quilômetros do Mato Grosso do Sul. Daqui lá dá 700, quase 800 quilômetros. Ela mandou mensagem: filho, você vem esse ano? E eu disse para ela: tia, eu não sei. Eu acabei de assumir uma igreja e eu acho que o Ano Novo e o Natal não vai ser possível a gente viajar para estar junto. Ela: nossa, porque essas datas para nós são extremamente importantes. É tempo que a família se reúne, é tempo que a gente tira férias, é tempo que a gente tem um tempo de estar junto. Agora é importante salientar, e aí é onde eu quero entrar, é que nós como igreja não podemos cair nesse engano que é apresentado acerca do Ano Novo. Qual é o engano? Que às 23 horas 59 minutos do dia 31, vai bater um sino mágico, e às 0 horas e 1 minuto do dia 1º, a minha vida foi toda transformada. Ei, que legal! Aí faz o voto disso, o voto daquilo, o voto daquele outro, e não sei o quê. Esse ano eu não vou tomar refrigerante. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou não sei o quê. Esse ano, e faz o voto tudo para o Ano Novo, achando que quando vira, tudo aconteceu. Isso é engano. A gente não pode entrar nisso. Como hoje de manhã eu disse aqui, comece hoje. Porque o kairós de Deus é já. O kairós de Deus é para agora. Então a decisão que eu tomo para avançar, ela precisa ser hoje, agora. Porque Deus está presente, Ele é a chamar, Ele está presente agora, now. Vamos avançar a partir de agora. Então tudo que eu recebo precisa nos levar a tomar decisões. Então pensar em 2026, a proposta são mensagens para que nós possamos pensar como podemos melhorar à luz da Escritura, mas também é pensar que isso pode começar ainda na noite desse domingo, 7 de dezembro do ano de 2025. Amém? E mais importante do que você ouve é a decisão que você toma. Porque às vezes a gente pode ouvir e não tomar decisão nenhuma, então não adiantou. Porque às vezes nós também achamos que a pregação daqui vai transformar a sua vida. O que transforma a sua vida e a minha vida é o que eu faço com o que eu entendo da palavra de Deus e coloco em prática. Pensando nisso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de 9, versículo 11. Eu quero ler este versículo, depois nós vamos ler um outro versículo. Bom, vocês já acostumaram comigo, se não acostumaram, costuma. Porque
nós vamos ler bastante. Eu quero trazer esse entendimento para nós pensarmos. Jeremias 29:11 é um versículo decorado por muita gente, pregado debaixo de uma teologia coach, como expectativa de esperança, expectação de promessa de Deus. E eu quero ler ele com você em nome de Jesus agora para você entender. Diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Senhor, esta é a tua palavra. Esta palavra pregada há muitos anos tem transformado vidas, tirado homens e mulheres, como foi cantado aqui hoje, de lugares inóspitos na vida emocional, na vida espiritual e na vida física também. Nós temos visto ao longo dos anos os teus milagres, o teu cuidado, a tua unção, a tua misericórdia alcançando homens e mulheres por gerações e gerações. Não seja diferente esta noite. Fala conosco, a tempo e fora de tempo, e que a tua palavra seja quem transforme, que a tua palavra seja quem nos direcione, e que tão somente o teu Espírito tenha liberdade para agir no seio da tua igreja, a Igreja Batista em Vila Barros, hoje reunida neste lugar para te adorar, mas também para ouvir uma palavra de acalento aos seus corações. Fala conosco, em nome de Jesus é que oramos, amém e graças a Deus. Este versículo, como eu disse, tem sido usado por muitos para dizer assim: Deus tem pensamentos de paz, Deus tem pensamentos bons, Deus tem pensamentos nobres ao seu respeito, Deus tem pensamentos de te dar o fim que você deseja. Qual é o fim que você deseja? Para a sua vida financeira, é uma vida financeira abastada. Para a sua saúde, é uma saúde equilibrada. Para a sua vida familiar, é que todos possam vir para a igreja. E esse é o sonho de todos nós, e se não é o seu, deve ser. Está errado? Não, não está errado. Agora, o problema é quando nós usamos um texto fora do contexto para pretexto. Quando eu olho para esse versículo, é como aquele versículo que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, usando ele como poder para vencer todas as coisas. É olhar para aquele versículo de 2 Crônicas 7,14, quando diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, como um versículo convidando o povo ao arrependimento. O versículo de 2 Crônicas é uma promessa. É Deus dizendo para o povo que depois de tudo que o povo fez, de construir um templo, Deus se agradou tanto que se um dia acontecesse alguma coisa diferente e Deus cerrasse o céu, se o povo se arrependesse, ele viria. É uma promessa. O versículo de Filipenses 4,13 vai dizer que eu posso o quê? Suportar as lutas, as batalhas, suportar as dificuldades, enfim, porque a minha força, o meu fortalecimento vem dos céus. E este versículo também, que lemos agora, ele tem sido usado de forma errada por muitos pastores. E isso, para o meu coração, é triste, porque ele é uma promessa, mas ele é uma promessa debaixo de uma sentença. E esse precisa ser o nosso entendimento. Quero pedir à mesa colocar, por favor, o capítulo 25, versículo de número 11. Se não me falha a memória, e se falhar, a gente corrige. 25:11 diz assim: toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E agora eu quero construir com você aquilo que é a ideia da mensagem que Deus tem colocado no meu coração. Vamos entender. Aqui está Jeremias, o profeta de Deus, trazendo palavras de sentença, buscando o povo ao arrependimento. A ideia de Jeremias, através de Deus, ou Deus através de Jeremias, está trazendo palavras, porque o povo está, mais uma vez, pecando contra o Senhor. Idólatras, praticando adoração a ídolos, praticando coisas que desagradam o coração de Deus, e Deus vem dando a esse povo oportunidades, e Deus vem dando a esse povo um chamado, dizendo: se arrependam, parem de fazer isso, mudem, porque senão não vai ter jeito, senão eu vou ter que trazer sentença, faz isso, faz aquilo. E no meio deste povo surgem profetas,
que começam a profetizar somente coisas boas, que começam a dizer assim, não, não é assim. Deus conhece o seu coração, fica tranquilo, porque Deus é misericordioso, na sua ira Ele lembra da misericórdia. E assim vai construindo, até que no capítulo 25, Deus traz uma sentença dizendo, porque vocês não se arrependeram, porque vocês não mudaram, porque vocês continuam agindo como nécios, porque vocês deixaram de ter temor, porque vocês deixaram de ter uma vida reta, íntegra diante de mim, eu entregarei vocês a Nabucodonosor, vocês estarão lá e servirão como espanto, essa terra aqui vai ficar deserta e vocês vão passar 70 anos no cativeiro. Essa é a sentença de Deus. Deus dá a sentença de serão 70 anos. E o povo é levado cativo. Quando você lê Daniel, quando você lê Sadraque, Mesaque, Abidnego e todas aquelas coisas, é desse cativeiro que nós estamos falando. É desse tempo. Daniel vai interpretar que os 70 anos estão acabando. E ele vai fazer uma oração intercessória pedindo perdão. Quem sabe à frente possamos falar sobre isso. Mas hoje, à guisa de introdução, você precisa entender que este é o povo. Um povo que está agora levado ao cativeiro. Um povo que está dentro do cativeiro. E no cativeiro começa a acontecer um negócio ainda pior. Porque Jeremias, como boca de Deus, diz, vocês ficarão aqui os 70 anos. Deus deu a palavra e Ele vai cumprir a sua palavra. Como lá no começo Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E aí surgem alguns no meio e começam a dizer, Jeremias é mentiroso. É mentira. Jeremias, não, que é isso? Deus não vai deixar vocês aí 70 anos, não. Está tudo bem, o amor de Deus vai alcançar e nós vamos voltar com 2 anos. Com 2 anos Deus vai restaurar os utensílios do templo. Com 2 anos Deus vai nos levar de volta. Com 2 anos Deus vai refazer todas essas coisas nas nossas vidas. E vai ficar tudo bem, vai ficar tudo legal. O capítulo 28 é uma luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. Ananias vai dizer que vai voltar e que não vai. Ele quebra do pescoço de Jeremias, dizendo assim, o canzio seu quebrou e você vai morrer. E com 2 anos esse povo vai ser restaurado. E Jeremias diz, não, não é assim, e é assado. E Jeremias sofre por isso. Jeremias apanha por isso. Jeremias recebe sentenças de morte por isso. O povo persegue, eles não aceitam a palavra que Deus está dando a Jeremias, até que no versículo 17 do capítulo 28 diz que morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano do 7º mês, mostrando que Deus está honrando a vida do profeta que está profetizando de fato o que Deus trouxe para aquele povo. Pensando nisso, Deus manda uma carta para o povo. E este versículo 11 do capítulo 29 é um dos parágrafos da carta que Deus mandou para o povo que está no cativeiro. Resumindo, o povo pecou, Deus deu a sentença, eles foram levados cativos, Deus vai cumprir a sentença, Jeremias está dizendo, vocês serão escravizados, a sentença vai cumprir 70 anos, surgem profetas no meio do povo dizendo, vai ficar tudo bem, Deus vai reverter, Deus vai mudar, e Jeremias dizendo, não vai, e os falsos profetas dizendo, vai, e Jeremias dizendo, Deus falou que não vai, o povo quer matar Jeremias, e, enfim, quem morre é um dos falsos profetas. Seria cômico, se não fosse trágico, fazermos uma contextualização com o evangelho atual. Pode parecer pragmático, pode parecer pesado, pode parecer sentencial, o que eu vou lhe dizer, mas hoje nós vivemos um evangelho onde as bênçãos são pregadas. As igrejas que pregam o evangelho sério, que querem o evangelho na sua integralidade, centrado na palavra, como Timothy Keller escreve no livro Igreja Centrada, a igreja que prega um evangelho sólido e que, através desse evangelho, tem a expectativa de que o coração sinta o peso da glória de Deus e as pessoas se convertam e mudem maus caminhos. E aí eu não estou falando de grandes práticas, mas das pequenas raposinhas que, se nós não tomarmos cuidado, colocam uma vinha a se perder, como diz a Escritura, não estão tão cheias enquanto as igrejas, como eu sempre digo aqui, as igrejas que disparam a dopamina, aonde profetas se levantam e dizem assim, Deus vai fazer, Deus vai te dar a chave do carro, Deus vai te dar a chave e fazem lá o culto com chaves e oram pelas chaves dizendo, Deus agora vai te dar um apartamento,
Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro. É a intenção de Deus nos abençoar, isso é fato. É a intenção de Deus que nós avancemos, isso é fato. Agora, o que nós não podemos entender é que Deus não vai cumprir a sua palavra. Isaías 59, 1 e 2, diz que não estão os olhos do Senhor encobertos. Diz que não estão encolhidos os seus braços, nem tapados os seus ouvidos, para que Deus não possa ouvir, curar e restaurar as nossas vidas. O que é que nos impede disso? Mas ele diz, as vossas iniquidades fazem com que o Senhor tape os olhos de vocês. Queridos, esse evangelho, onde tudo pode, tudo vai, tudo acontece, está tudo bem, porque Deus conhece o meu coração, me perdoem a franqueza das minhas palavras, ele é um evangelho de ilusão. É um evangelho de ilusão que tem levado pessoas a se convencerem de que ir a uma igreja pode mudar a vida delas. Quando, na verdade, Jesus quer que nós nos convertamos a Ele, para que Ele possa transformar as nossas vidas. Aquilo que cantamos hoje são fatos e pontos nevrálgicos de transformação na nossa vida. E eu quero lhe dar um recado. Todas as vezes que o meu coração se dispõe a mudar, todas as vezes que o meu coração se dispõe a deixar ser transformado, lapidado pela palavra do Senhor, Deus começa um caminho de milagres na minha vida. Eu estava ouvindo a Ruth na ministração, quando ela dizia sobre a transformação, e eu digo aos irmãos, depois que Deus me fez pastor, Ele faz qualquer coisa. Porque se eu fosse Deus, eu tinha me mandado para o inferno. Porque eu conheço de onde eu vim. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quais eram as mazelas da minha alma. Eu sei qual era a minha tendência de ira, a minha tendência violenta, de brigas, de tantas dificuldades. Eu sei o que Deus fez e eu sei o que Deus está fazendo na minha vida. Lapidando, cuidando. Às vezes eu tenho atitudes, eu falo, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. No meu release da noite, eu vou falar assim, eu vou ver o meu dia. Aí eu fico pensando, falo, meu Deus, respondi aquele irmão assim, respondi o trânsito ou alguma outra situação, destemperei. Poxa vida, não devia ter agido assim. E isso é a transformação que Deus vai nos convidando dia a dia, paulatinamente, na presença dEle. Quando nós viemos aqui hoje à noite, nós viemos para adorá-lo, agradecer pela semana que Ele nos deu, mas também para sermos confortados e também confrontados pela Sua palavra e permitir que ela transforme as nossas vidas. Que seja o nosso pensamento tudo aquilo que é bom. O nosso pensamento vai sendo transformado, como pregado domingo passado, a ponto de termos a mente de Cristo, de termos o entendimento da palavra e a partir disso mudarmos as nossas práticas fora. O marido passa a tratar a esposa melhor, a esposa passa a tratar o marido melhor, o funcionário a tratar o patrão melhor e vice-versa, o patrão a honrar o seu funcionário de uma forma muito melhor. Esse é o poder do Evangelho. Quando nós falamos de avivamento, muitos pregam que avivamento é barulho, é reteté, é não sei o que, isso não tem nada a ver com avivamento. Avivamento, a palavra na sua etimologia é trazer à vida aquilo que está morto. Todas as vezes que nós olhamos para um avivamento, nós vemos as cidades sendo transformadas. Nós vemos os lugares sendo mudados. Nós vemos cidades como Almolonga. Se você puder pesquisar sobre Almolonga, na Guatemala. Há uma cidadezinha desse tamanho, que era horrível, os maiores índices de crime. Nem a cidade do México tinha os índices de crimes como tinha Almolonga. Mas Deus levantou um profeta. Deus levantou uma igreja naquele lugar. E a cidade começou a ser transformada. E as pessoas começaram a vir, e começaram a se converter, e começaram a mudar as suas práticas. 98% da cidade se converteu. E essa cidade é hoje uma das maiores exportadoras de leguminosos e frutas para a América. As frutas dessa cidade, você pode pesquisar, são enormes, são gigantes, porque a terra se tornou uma terra extremamente fértil. Isto é avivamento. Homens e mulheres se arrependendo, mudando seus caminhos. E a igreja entendendo que este é o nosso papel. Dar a estas pessoas que outrora erraram no caminho, que outrora cometeram as suas falhas, a grande oportunidade de, no nosso meio, no nosso ajuntamento, experimentar desse Cristo que transforma a vida do ser humano, do mais vil pecador, e faz dele pregadores, e faz dele cantores, e faz deles instrumentos nas suas mãos, no nome de Jesus. Esse é o papel. E quando nós olhamos para esse cenário que se apresenta hoje na igreja brasileira, ele é estarrecedor, assustador. A Bíblia diz que seria importante que viessem os escândalos, mas ai daqueles por onde vierem os escândalos.
igrejas envolvidas com lavagem de dinheiro, com bancos, etc. A bancada evangélica no Senado, uma vergonha, negociando poder e lugares. E a igreja é enganada, a fim de que vamos eleger fulano ou ciclano que vai salvar a nossa nação. Não vai, porque desde o princípio, na proclamação da sua república, a proclamação da república, ela já é facciosa, o sistema já é corrupto, e nós precisamos de uma reforma na igreja, não digo reforma protestante, mas na igreja, para que os nossos filhos saiam daqui como a criança que aqui orou, e vão para dentro dos colégios, e vão para dentro das faculdades, transformar as vidas lá, através da presença do evangelho vivo, que nós estamos enviando das nossas casas de orações. Este é o cenário. Este é o cenário que Jeremias tinha. Falsos profetas dizendo assim: vem para cá e aqui você vai ter uma bênção. Vem para cá e Deus vai te dar a chave da casa. Vem para cá e Deus vai fazer isso, e Deus vai fazer aquilo na sua vida. E Jeremias dizendo: se arrependa, porque senão Deus não vai fazer. Se arrependa porque tem uma sentença. Nós precisamos de mudança de vida, é de mudança de caráter. Se olharmos hoje, evangelho pregado dessa forma espanta a gente. Porque hoje, queridos, me perdoem, abro um adendo, muitos na igreja, e eu não estou dizendo que você não pode mudar de igreja, não é essa a minha fala. Se você está num barco e está vendo que o navio vai afundar, você não vai ficar lá. Ah, não, eu vou ficar aqui porque, por amor, esse navio vai afundar, eu quero passar por esse naufrágio, porque eu amo muito esse barco. Nós precisamos ser inteligentes. Eu vou para um barco que vai me dar um jeito de... eu não quero ficar dependendo de bote salva-vida. Eu não quero ficar dependendo de deserto em deserto. Eu não quero ficar dependendo de milagre em milagre. Eu quero entrar na terra da promessa e lutar pelas conquistas que Deus tem para nós. Amém? Então, quando nós olhamos, fecha o parênteses e voltando para cá. Quando nós olhamos para isso, Deus resolve então mandar uma carta para o povo que está no exílio. E quando Deus resolve mandar a carta, Deus vai dizer para eles assim, que tem um projeto, um plano, mas que aquilo que eles fizeram de errado, eles vão ter que passar, porque eles vão ter que colher a semente daquilo que foi plantado. Então o capítulo 19 começa dizendo assim, 29, perdão, começa dizendo assim: são estas palavras da carta que Jeremias, profeta, enviou a Jerusalém, ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Faço uma pausa e convido você a refletir na sua vida agora. Antes de continuarmos a leitura, é uma carta de Deus para mim, é uma carta de Deus para você nesse final de ano. Uma carta de Deus que pode chegar de anseio aos nossos corações. Eu queria que você pensasse qual área da sua vida pode estar passando por um processo de aprisionamento espiritual, aprisionamento emocional. Talvez famílias estejam precisando receber uma carta de Deus hoje dizendo: vai ficar tudo bem. Talvez você esteja com furacão, talvez você esteja com uma tempestade dentro do seu coração. Talvez você esteja precisando ouvir de Deus: fica tranquilo, vai dar tudo certo. Talvez você não tenha tempestade nenhuma, talvez você não tenha dificuldades nenhuma, e eu louvo a Deus se essa é a sua realidade. A minha realidade, a realidade deste pastor, é uma realidade que ainda tem muitas tempestades, tem muita coisa a se resolver, tem muita coisa que eu preciso de uma intervenção de Deus, tem muita coisa que eu preciso que Deus se mova do céu, e eu tenho diuturnamente clamado ao Senhor e pedindo: Deus, que a tua graça me baste, que a tua unção me impulsione, que a tua palavra me leve a prosseguir, como diz aquela canção: meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem. Por aqui. E aí vai dizer que aos pés da cruz o Senhor ouve as nossas orações. Eu não sei qual é o tamanho da dificuldade que você pode estar enfrentando, e talvez você possa, querido, ter vindo a esta igreja essa noite dizendo assim: eu preciso de uma palavra, eu preciso de um norte, eu preciso de uma expectativa e de uma expectação de esperança, porque eu preciso que Deus me ajude, eu preciso que Deus me responda alguns porquês, porque isso aconteceu, porque isso saiu assim, porque isso foi dessa forma, se eu planejei de outra forma. Deus nessa carta
vai tentar, e eu vou tentar, através da carta de Deus, nos levar a estas respostas. Versículo 2 diz assim: depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha mãe dos oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, ao rei da Babilônia, e dizia: assim diz a carta do Senhor para nós. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposa, gerai filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos. Não deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam. Eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde quer que lanceis, diz o Senhor, e tornarei trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. A carta de Deus para aquele povo diz assim: não se iludam. O lugar que você está é inóspito. O lugar que você está é desconfortável. O lugar que você está é lugar de escravidão. Mas eu vou cumprir a minha palavra. 70 anos vocês vão ficar aí. Vocês vão ter que passar por isso. Eu não vou mudar. Não adianta profetas falsos se levantarem. Eu não vou mudar a minha palavra. E aí Deus diz assim para eles: só que no meio de tudo isso, eu tenho bênção para você. Talvez a palavra, essa carta para nós esteja chegando hoje. Nós precisamos passar pelos perrengues que estamos passando. Nós precisamos passar pelas dificuldades que estamos passando. Nós precisamos passar pelas batalhas que estamos enfrentando. Porque são nelas que Deus está se aperfeiçoando. Ele quem diz: diga ao fraco que sois forte. É nela que Deus está moldando o seu caráter. É nela que Deus está moldando uma vencedora, ou um vencedor, para que quando problemas similares acontecerem lá na frente, você já estará preparado e vai dizer: desta vez não, desta vez eu vou dar um passo diferente, eu vou tomar uma atitude diferente, eu não serei enganado dessa vez, e eu verei as coisas acontecendo diferente. Albert Einstein nos convida a refletirmos fora da caixinha. Ele diz que se continuarmos fazendo tudo do mesmo jeito as coisas serão. É um engano quando eu acho que eu vou continuar fazendo as coisas. Sabe quando você se depara e fala assim: mas de novo? Outra vez? Estou passando por isso novamente. Estou passando por isso mais uma vez. Eu estava em Manaus. Eu sentei com um casal e nós oramos. Esse casal estava endividado por algumas circunstâncias e eles estavam pedindo um milagre de Deus. E pedindo este milagre, pedindo que Deus pudesse abrir uma porta para eles, nós oramos por isso e passou um tempo. Ela trabalhava no alto escalão de uma telefonia e dessas viagens que nós vimos a São Paulo,
nós fizemos um contato e fomos sentar com ela. Ela estava aqui em São Paulo, fazendo alguns cursos. E nós sentamos e na mesa de um shopping ela disse para nós assim: sabe, pastor, eu tenho um negócio para contar. A primeira vez que nós nos endividamos foi porque nós não soubemos lidar com o nosso dinheiro. Gastamos além daquilo, fizemos compras, compramos isso, nos endividamos. E nós oramos, e o Senhor nos abençoou. E quando o Senhor nos abençoou, quando nós pegamos aquele dinheiro, o projeto era pagar as contas, colocar a vida em ordem, sair do vermelho, caminhar no azul e recomeçar. Mas nós compramos um carro, nós compramos roupas, nós gastamos o dinheiro de uma outra forma e nós estamos endividados novamente. E a minha palavra para eles foi: ficar endividado não é um privilégio único e exclusivo de uma pessoa. Isso acontece até no meio dos crentes. De vez em quando pode se perder a mão e entrar numa situação dessa. O problema é quando nós ficamos endividados o tempo todo. O problema é quando nós ficamos vivendo perrengues o tempo todo. Eu estou usando uma dívida de ordem financeira e não estou levantando nenhuma palavra contra ninguém, estou usando um exemplo, porque quando falamos de dívidas, elas também podem ser morais. Quando falamos de dívidas, elas também podem ser emocionais. E muitas vezes nós estamos vivendo repetidamente os mesmos casos, quando na verdade já éramos para ser experientes e não passarmos mais pelos mesmos problemas. Sabe aquele negócio, os maridos aqui vão entender, quando a mulher chega e fala de novo, outra vez, ou você fala, mas de novo, outra vez, e aí a gente vai ver que nós repetimos as mesmas coisas e causamos no coração da mulher ou no coração do marido as mesmas circunstâncias. Eu tinha uma ovelha, que eu acho que eu já até falei isso, e ele vinha, toda semana ele pedia aconselhamento, eu ia para o gabinete. Aí comecei a atendê-lo a cada 15 dias. Aí um dia saindo de um culto cansado, num dia talvez como hoje, eu não me recordo se de manhã teve alguma coisa, eu lembro que nós tínhamos a EBD, mas eu lembro que estava frio, Guarapuava era muito frio, e eu estou saindo do culto e vem ele: pastor, preciso falar com o senhor, tem que ser urgente. Eu disse para ele: sobre o quê, filho? Não, eu falei: você está querendo falar comigo sobre aquele problema? Ele falou: eu falei: não vou lhe atender agora, não vou lhe atender essa semana, não vou lhe atender semana que vem, não vou lhe atender esse mês, não vou lhe atender esse ano. E ele olhou para mim assim: vamos, pastor, como assim? Eu falei: só vou lhe atender o dia que você vir com um pecado novo, porque esse pecado você já era para ter dado um jeito de ter eliminado da sua vida. Você só não eliminou. Fica com esse negócio que a carne é fraca, que o espírito é forte, que esse negócio, para mim, já é papo furado. Pode parar. Porque nós precisamos, queridos, avançar. Nós precisamos ser o impacto da família. Nesse final de ano, quando você se reunir com a família, as pessoas precisam olhar para você: tem alguma coisa diferente. Não, peraí, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Você está bem? Você está doente? Você está com febre? As pessoas até acham que nós estamos doentes pela transformação que nós sofremos. Anteontem nós saímos, fomos comer um lanche, eu, Rejane e a Emanuela, e chegamos no lugar, faz 3 anos que a gente come lanche num lugar só. Apresentei o filho do rapaz, e o menino está correndo agora lá para todo lado. E ele olhou para mim e falou assim: pastor, está tudo bem com o senhor? Eu falei: graças a Deus. O senhor emagreceu? Eu falei: que você não conhece os 54 degraus que eu subo agora. Né? Pensei comigo. Ele falou: o senhor parece que emagreceu? Eu falei: eu acho que não, acho que eu estou até meio inchado. E comendo seu lanche não vou emagrecer de jeito nenhum, né? Brinquei com ele. Ele falou assim: não, tem alguma coisa diferente. Aí a Manuela: que agora ele é de cidade grande. Né? Brincando assim. E ele não ouviu, tal, e depois nós ficamos lá conversando. Queridos, a nossa vida precisa sofrer uma transformação, a ponto das pessoas olharem para nós e falar: tem alguma coisa diferente. Seu patrão precisa te olhar e falar assim: tem alguma coisa diferente. A sua reação, mulher e marido, precisa ser diferente a ponto do seu cônjuge olhar e falar assim: não, peraí. Daquela situação a pessoa dá 2 passos e para. Peraí, não brigou? Não discutiu? Não reclamou? Não murmurou? Peraí. Você está bem? Coloca a mão, você está com febre, o que aconteceu? De o pai fazer isso. Essa é a esperança de Deus. Essa é a esperança do Evangelho, a transformação de vidas. E nós precisamos estar abertos para isso. Então, quais são os passos que eu vou aprender aqui com Jeremias? Primeiro, apesar da sua situação, não pare. Eu acredito que todo mundo aqui assistiu Procurando Nemo. Se não assistiu, assista. Mas tem um personagem no Procurando Nemo que é o meu favorito. Eu acho que você vai até adivinhar. Quem?
A Dolly. Agora, por que que ela é a minha personagem favorita? Ah, mas o pessoal aí, vocês não valiam. Vocês já me ouviram falando disso. Vocês sabem por que que ela é a minha favorita ou não? Hã? O tempo todo. E o que é que ela repete? Ela diz, continue a nadar. Ela não está nem aí para o que está acontecendo em volta. Ela está tão aluada, está tão perdida, está tão fora do normal. Acho que ela não tomou o lítio dela naquele dia. E ela se encontrava. E veio o cardume. Continue a nadar, continue a nadar. Irmão, continue a nadar. Não pare. Apesar das circunstâncias não estarem boas, não parem. É o recado de Deus para o povo. Vocês estão no exílio, não está tudo bem para vocês. Eu sei que não está bem, mas vocês estão aí porque vocês se colocaram aí. Mas não pare. Você não pode se dar o direito de parar. Hebreus capítulo 10, do versículo 36 ao versículo 38, diz que nós não podemos parar. Porque se pararmos, Deus deixa de ter prazer na nossa jornada. Mas lá vai dizer, nós, porém, não somos daqueles que desistem, mas somos daqueles que avançamos. Não pare. Avançar é a chamada. Se você tivesse parado naquela luta no seu emprego, naquele momento em que você voltou para casa com lágrimas nos olhos, no banco de um trem, de um ônibus, de um metrô, ou no banco de um carro, em que você soluçou para não deixar sua mulher saber o que estava acontecendo, ou a mulher não saber, ou o marido não saber o que você sofreu no seu trabalho, que você chegou e você respirou, e a conversa é, como é que foi o seu dia? E a sua resposta foi, está tudo bem, está tudo legal, ainda bem que você não parou. Ainda bem que você não desistiu, porque você está aqui hoje para contar essa história. Se você, que tem mais de 15 anos de casamento, até menos, tivesse parado nos primeiros momentos de discórdia, nos primeiros momentos de ajuste, nos momentos em que você olhou e falou assim, caramba, não era assim quando a gente namorava, não era assim. E a mulher, se você tivesse parado, você não tinha chegado até aqui. Não pare. Deus está dizendo para o povo, não pare. Ele está dizendo, edificai casas, habitai nela, plantai pomares e comei do seu fruto. Não pare, continue vivendo, continue plantando, continue avançando, porque vai chegar uma hora em que Deus vai abrir uma porta e vai mudar este quadro. Irmãos, Deus conhece seu endereço. Eu não sei se já te falaram isso. Deus conhece, inclusive, as orações que você não compartilha com ninguém. As orações do seu travesseiro. Se o seu travesseiro pudesse entrar por essa porta, vir até esse lugar, pegar o microfone e dizer quantas foram as desistências que você teve neste ano, deitado a cabeça lá, dizendo, eu vou sair daquele emprego. Eu vou sair desse relacionamento, eu não suporto mais isso, eu não suporto mais aquilo, eu vou abandonar aquela igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se fosse o meu travesseiro e eu visse ele entrando, irmãos, eu virava o Anderson Silva, eu saía correndo daqui, abraçava ele no meio do caminho e knockdown, porque eu não ia deixar ele falar dessas resistências aqui para você, mas nunca. Porque esse tipo de coisa a gente não gosta de falar. Esse tipo de coisa a gente não gosta que venha à tona. Só vem à tona para alguns quando colocam nas redes sociais, sentindo-se triste. Que é para as pessoas dizerem assim, estamos orando por você, vai dar tudo certo. As falsas profecias. Ninguém pergunta o porquê da tristeza, de fato. Porque 80% das pessoas realmente não querem tratar conosco, querem apenas tripudiar. E a maioria dos pedidos de oração são assim, sabe o pão? O pão, vamos orar pelo pão, porque o pão está com uma dificuldade. Ele conta toda a dificuldade do pão para falar que precisa orar por ele. Na verdade, queria era fazer a fofoca do pão e não orar. Não pare. Não se permita parar. Está difícil, pastor? Não pare. Pastor, não deu? Não pare. Pastor, não pare. Não pare. Oxi. Não tem stop na nossa vida. A vida do crente é como a aurora. Todos os dias vai levantando, 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 até ser dia perfeito. Amém? E aí eu vou te dar um conselho agora que talvez você... não receba de todo grado. Eu espero que receba.
Ore pela cidade de Guarulhos todos os dias. Procurai a paz da cidade onde você está, porque se houver paz na cidade, você terá paz. Essa é a sentença de Deus aqui. Não pare e continue orando pelo lugar. Aí eu vou reduzir. Ore pelo bairro aonde você mora. Vou reduzir mais ainda. Ore pelo seu emprego. Ou estude para sair dele. Ou preste concurso para ir para o melhor. Caso contrário, o seu emprego é o melhor de Deus para você nesse tempo. Pastor, que o senhor não sabe o tamanho do meu salário. Tem lhe sido suficiente para sustentar a sua casa, porque ele é bênção de Deus na sua vida. Seu emprego é um instrumento que Deus está usando para que você possa sentar nesse banco hoje e dizer: obrigado, Senhor, o ano está terminando, dia 20, cai o 13º e eu não vou ter que pagar um monte de conta, eu vou até comprar um presente para os meus, no nome de Jesus. O nosso erro é dizer: meu salário é michuruca, meu emprego não presta, meu patrão não pensa em mim, não pensa em nós de jeito nenhum. Como não pensa? Paga o teu salário todo mês. Não pare e abençoe a cidade onde você está, porque havendo paz nela, terá paz sobre a sua vida. Segunda coisa, cuidado com quem você ouve. Não é com o quê, é com quem mesmo. Deus diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, não vos engane com vossos profetas que estão no meio de vós, porque eles estão profetizando mentiras. Precisamos filtrar o que estamos ouvindo. E quem nós estamos ouvindo? Profetas do caos e profetas da extrema bênção. Corre desse povo. Tem dois tipos de gente que você tem que correr, irmão. Mas correr, bater em retirada. Quando você se deparar com alguém muito santo, com alguém impecável, com alguém que é muito santo, você corre desse camarada. Corre dessa mulher. Mas corre, irmão, corre longe. Porque todo mundo que se esconde atrás desse tipo de situação tem, quando você morde a fruta, você vai ver uma podridão por trás. E cuidado com aqueles que só tem bênção para contar. Só bênção. Como é que está? Só vitória. Como é que está? Só bênção, aleluia. Só vitória, só vitória, só mentira, só mentira, só mentira. Porque todos nós temos aflições na nossa jornada de vida. Então escolha quem você vai ouvir. A internet está aí. Tem milhões de pastores. Você vai chegar em casa hoje, tem um monte de culto acontecendo. Você está lá amanhã, tem um monte de coisa. E outro detalhe, quando você for compartilhar um Reels ou alguma coisa, ouça a mensagem inteira, não só aquela parte, porque às vezes a mensagem confronta, mas aquela parte conforta. Ah, Timóteo, vai chegar um tempo em que eles não vão suportar essa doutrina. Escolherão para si mestres que pregam e façam cócegas nos seus ouvidos. Mas tu, porém, pregue a palavra. Cuidado. Lá na minha região, eu acho que aqui em Guarulhos não tem, mas na minha região, lá na região de Caiuá, tem algumas igrejas que tem o culto da revelação. Ah, não, aqui tem. Eu já vi. O culto da revelação de Deus. O profeta fulano de tal vai estar aqui revelando todas as coisas essa noite. Ó. Lota. Sabe por que lota? Eu vou lhe dizer. Eu vim da Umbanda. E eu sei o que eu vou te falar com propriedade. O mesmo espírito que leva um crente atrás de profecia para tentar identificar o seu futuro é o mesmo espírito que leva uma pessoa num centro de Umbanda para, através do búzios, tentar entender o seu futuro. É o mesmo espírito. É o espírito de adivinhação. Deus chama aqui de adivinhos, inclusive esses profetas. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem ouvir a palavra e andar no ordinário da vida, transformando as suas vidas para que as coisas derem certo. Nós queremos que o milagre aconteça da noite para o dia. É por isso que hoje nós temos mais de 60% de evangélicos endividados com as betes da vida. Porque a gente quer, jogando numa mega sena no negócio, que o milagre aconteça para ficar milionário da noite para o dia. Irmãos, o maior milagre financeiro que pode acontecer na sua vida é você ter equilíbrio, sustentar a sua família e ainda sobrar dinheiro para fazer um churrasco. E eu tinha uma ovelha que jogava e colocava no Salmo 91 e falava: pastor, o dia que Deus me abençoar, eu vou dar o dízimo. E eu disse para ele: Deus não vai lhe abençoar.
Ele, por quê? Eu falei, porque você não dá o dízimo agora, você não é fiel no pouco, Deus nunca vai te colocar sobre o muito. What? É bem isso. Se eu quero muito, eu preciso ser fiel no pouco. No pouco da oração do culto de terça-feira, no pouco da oração do culto da segunda-feira, no pouco do culto de quinta-feira, no pouco da reunião dos núcleos, porque se eu quero uma igreja cheia, eu preciso ser fiel no pouco, eu preciso ser fiel nas pequenas coisas. Eu não estou falando só de dinheiro. Não pare. Continue avançando. Escolha quem você ouve. Você deve ter amigo que te confronta. Eu tenho amigo que me confronta. Põe o dedo na ferida e mexe, porque querem o nosso melhor. Terceira coisa, espere o tempo de Deus. Gente, o crente é qualquer coisa fora do comum. O crente tinha que ser estudado pela NASA. Porque o crente é assim. Ô irmão, como é que está aquele negócio lá? Não, tudo no tempo de Deus. No tempo de Deus. No tempo de Deus. E aí, existe tempo para todas as coisas, ainda libera isso. Mas não tem paciência de esperar o tempo de Deus. Não, pastor, vou provar. Quantas vezes eu orei, pedindo para Deus que Ele abrisse uma porta, em determinadas situações. Um dia, 2 dias, 3 dias, onde estava eu? Batendo na porta, querendo dar o meu jeitinho para a porta abrir. E às vezes a porta abria, e se abriram. E eu fui descobrir que não era Deus que estava abrindo aquela porta, porque era outra que Ele queria ter aberto para mim. E aí eu tive que honrar o compromisso, porque tinha uma palavra, porque tinha alguma coisa. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. O salmista no Salmo 40 diz: esperei confiadamente no Senhor, e Ele veio ao meu auxílio, ouviu o meu clamor, trocou os cânticos do meu lábio, colocou os meus pés sobre uma rocha e colocou nos meus lábios um cântico novo, um cântico de júbilo, um cântico de louvor. Existe um tempo de Deus para que nós possamos ser abençoados. Agora eu vou te abrir um adendo e um alerta, mas o tempo de Deus, para que Ele nos abençoe, nós podemos fazer com que as coisas aconteçam mais rápido. Quando nós amadurecemos. Quando esta palavra nos amadurece, é Deus querendo nos levar mais perto do cumprimento das promessas dele. Eu perguntei aqui à irmã, onde ela está lá atrás, acho que ela ficou com medo de eu perguntar se ela ia dar moto de novo para a menina, mas eu perguntei se ela tinha coragem de dar uma motinha, uma bicicleta para a menina, ela disse que não. Eu perguntei, mas tu não ama sua filha? Ama. E por que que ama? E como ela prova que ama? Não dando essa moto para a filha dela. A Hanani tem uma moto 160. A guerra lá em casa é, vende ou não vende a moto? E ela falou, eu acho que eu consigo dirigir em Guarulhos. E eu estou só vendo a conversa dela com a mãe dela. E a mãe dela, não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Que a mãe dela é ruim, não ama ela, não, pelo contrário. A mãe está dizendo, você não está pronta para dirigir em Guarulhos, porque o trânsito de Guarulhos é diferente de Avaré. É melhor você vender e guardar esse dinheiro. Isso é amor. Às vezes Deus vai dizer para nós assim, é melhor você vender a moto. É melhor você não fazer isso. É melhor eu não te abençoar agora, porque você não tem maturidade. Se Deus desse hoje uma empresa de R$1 milhão para algumas pessoas, e não estou falando de nós, para algumas pessoas, com certeza, daqui 6 meses essa pessoa estaria endividada novamente. Porque nós precisamos de uma metanoia, de uma transformação de mente, para podermos receber as bênçãos do Senhor e não desperdiçá-la. Então tem gente que não é abençoado porque não amadurece. Mas quando amadurece, Deus traz as bênçãos para nós. Amém? Confie no que Deus pensa sobre você. E agora é o versículo 11. Irmãos, eu quero ser bem prático. Tem muito crente que não entendeu que é filho de Deus. Tem muito crente. A pergunta é clássica. Qual pai aqui nunca teve um momento de tristeza com o filho? Desentendeu porque de nota de escola, desentendeu por causa de um pensamento diferente, e etc e tal, e ficou o pai meio bicudo com o menino, e o menino meio bicudo com o pai, e a mãe tentando intermediar o negócio aqui. Graças a Deus nunca aconteceu na sua casa, na minha já, porque na minha casa é assim, acontece essas coisas, né, de vez em quando. Mas o senhor é pastor, mas acontece. Não, mas o senhor ora, mas acontece. Ah, mas o senhor, mas acontece. Ah, mas acontece, irmãos, porque eu tenho um clone meu em forma de mulher que tem 20 anos de idade, entendeu? E ela e agora achou um videozinho esses dias e colocou assim,
quando o pai reclama da filha, mas descobre que a filha é ele em forma de mulher, ainda manda essas coisas para a gente. Eu não sei na sua casa, mas na minha acontece. De vez em quando ela... Porque a minha mais velha, irmã, eu vou falar um negócio para você, é qualquer coisa fora do comum. A mais nova é o puro amor, mas a mais velha é a colérica em pessoa. Ela olha tudo, e vai aprender com o tempo. Eu tive que aprender. Mas eu nunca deixei ela sem sentar na mesa para se alimentar, porque estávamos discordando em alguma coisa. Nenhum pai, em sã consciência, deixa um filho fora das bênçãos, fora do seu ambiente, fora da sua alimentação, dos seus cuidados, se paga a faculdade dos pagamentos que tem que fazer acerca do filho, só porque o filho discordou dele. Eu quero lhe dizer, você é filho de Deus. Deus jamais deixará de te abençoar, porque você e eu cometemos alguns erros ou algumas falhas no percurso da nossa vida. Eu sei que pensamentos têm ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, apesar de estar no exílio, apesar de estar na escravidão. Eu quero te dar conselhos. Deus vai dizendo para o povo na carta. Ele vai dizendo, não pare, ore pela paz da cidade, escolha o profeta que você vai ouvir, porque se você fizer tudo isso, eu vou lhe abençoar. Continue plantando, continue colhendo, continue avançando. Para encerrar, ele diz assim, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. O versículo 12, esse então, os professores de português aqui agora vão se escandalizar comigo. Esse então é um verbo de ligação, é uma sentença de ligação. Ligação do quê? Do princípio da carta e da ação que Deus pode fazer. Quando ele diz então, ele diz que quando você tomar cuidado com quem você ouve, orar pela paz da cidade, não parar, não desanimar e ouvir que Deus tem pensamentos bons acerca de vocês, então, a partir de agora, nesse momento, você pode tomar uma posição. Qual? Então, me invocarei, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Deus está dizendo, eu vou lhe ouvir, quando você entrar por essa trilha. E quando eu te ouvir, Ele vai dizer assim, pode me buscar, e eu serei encontrado. Sabe quando? Quando você me buscar de todo o vosso coração. Agora esse versículo aqui para mim é incrível. O outro. Serei achado de vós, diz o Senhor. Quantos aqui são pais? Ok. Quantos aqui já brincaram de esconde-esconde com os filhos? Fica com a mão levantada. Se eu estiver mentindo, você pode dizer que é mentira minha. Quando seu filho era pequenininho, você já brincou de esconde-esconde com ele? Brincou. E como é que você se escondia? Era assim, ó. Aqui, eu vou me esconder aqui atrás. Ai, escondi aqui, filho, estou escondido aqui. Aí o filho olha aqui. Ai, onde será que está o papai? Aí, não sei. Aí o filho está te vendo aqui. Esconde atrás da cortina. E põe assim, o pé para fora. E fica assim na cortina, com a barrigona igual a minha. E diz assim, onde será que está o papai, filho? E o filho vem, ai, não sei, ai, estou procurando. Aí o filho vem, aí o filho tira a cortina e fala assim, achou! E vira aquela alegria dentro da casa. Eu não é assim, meu irmão. Eu não é. Deus está dizendo assim, ó, que quando você seguir esses passos, e quando você buscar Ele de todo o seu coração, Ele vai se permitir ser encontrado por vós. Ele diz, eu serei achado de vós, diz o Senhor. É como se um pai estivesse brincando com um filho, de esconde, esconde, está dizendo assim, por favor, me busque de todo o seu coração, porque eu quero ser encontrado por você, porque o meu desejo é mudar a sua sorte, é mudar o seu destino, é mudar a tua história de vida, é trazer todo mundo junto, é trazer você para uma novidade de vida, para uma vida de bênçãos, de colheitas e desfruto de bênçãos do Senhor para o ano de 2026. No nome de Jesus. Nós precisamos ouvir essa palavra. Esse negócio precisa incendiar o nosso coração, irmãos. De que há um pensamento de Deus, sim, de bênção, de paz para cada um de nós, para as nossas famílias,
para as nossas casas. Há um novo tempo de Deus para esta igreja. Há um novo tempo de Deus para o meu ministério. Há um novo tempo de Deus para a sua vida ministerial. Mas nós precisamos nos arrepender das obras mortas. Nós precisamos caminhar sem esmorecer, sem parar. Ser valentes na busca da paz do Senhor para as nossas casas, para os nossos empregos, para os nossos serviços. Porque quando tiver paz lá, nós teremos paz também. Nós precisamos tomar cuidado com o evangelho que estamos ouvindo, com as facilidades que o evangelho tem apresentado, dizendo que nós não precisamos mudar, que Deus conhece o coração, que tudo hoje é normal. Não é normal. Deus é santo e não muda. Deus é justo e não muda. Deus nos convida a sentar e apresentarmos, arrazoando com eles as nossas razões dos nossos erros, para que então Ele possa nos justificar pelo sangue do Cordeiro. Deus nos convida, irmãos, a realmente vivermos uma virada, como muitos aqui já podem estar pensando em 2026, eu vou causar uma virada na minha vida, e é isso mesmo, mas comece hoje, comece agora, busque o Senhor de todo o seu coração, e Ele se permitirá ser achado por você, como um pai se permite ser achado por um filho quando está brincando. E é nesse tempo que o Senhor restaurará a nossa sorte, aplanará os nossos caminhos e nos trará uma novidade de vida. O que era choro vai virar alegria. O que era angústia vai virar cura para você e para outros. O que era falta de expectativa e de esperança serão objetos de milagres. O que era tristeza na nossa casa vai deixar de ser. E nós vamos poder sentar hoje, como vamos sentar agora, em frente ao memorial, como essa noite, e dizer: Deus é bom o tempo todo. Se você, como eu, tem uma grande expectativa para o ano que vem, se você, como eu, deseja que algumas coisas realmente saiam diferentes do que foram este ano, na vida financeira, na vida conjugal, na vida familiar, na vida empresarial, na vida familiar, em qualquer área. Se você deseja que alguma coisa seja diferente, eu gostaria de orar por você essa noite. Mas eu gostaria que você pegasse esses passos e colocasse eles em prática. Eu até poderia prometer para você mandar o esboço dessa mensagem no grupo. Mas, irmãos, essa é a mensagem, assim como a da manhã, que não tem esboço, porque são coisas que Deus colocou no meu coração como chamado de vida, para que eu possa experimentar coisas novas. Conversava com a Regiane esses dias aqui, a gente conversando sobre várias coisas, ministérios, e eu disse para ela: não tem como dar errado, esse negócio tem que dar certo, porque a mudança que nós estamos fazendo na família, a mudança que nós estamos fazendo de vida lá em casa, esse ministério não pode dar errado, tem que dar certo, porque nós queimamos todos os carros, queimamos todos os barcos e colocamos a nossa vida nesse lugar.